Olá amigas, olá amigos, um abraço para vocês do professor Daniel Silva. Vamos conversar um pouco sobre uma temática que envolve história, sociologia, filosofia, economia, enfim, uma temática bastante abrangente. A gente vai falar da Europa no século XIX, né? Um século que é cheio de revoluções, de ideias econômicas novas, né? De inovações na política, na sociedade. E para isso eu queria que vocês começassem a pensar no seguinte contexto. A Europa do século XVIII, passando para o século XIX, está deixando de ser uma Europa feudal e se transformando numa Europa industrial. E isso traz diversas modificações. Para começar, crescimento das cidades. As cidades vão se tornando maiores. As cidades vão aglomerando pessoas. Por quê? Porque as cidades têm fábricas, as cidades têm emprego. A sociedade já não está mais se movendo com uma economia agrícola de subsistência, que é o feudalismo, mas sim uma economia que é capitalista, que busca produzir para revender. Desta forma, a Europa ela passa por transformações que mexem inclusive com o poder. O poder que antes estava com o rei absolutista, com a nobreza, ou seja, a aristocracia rural, e também com a igreja, agora vai migrando e esse poder passa para a burguesia. Por sua vez, a classe trabalhadora também começa a se modificar. Já não são apenas os camponeses que vão trabalhar. Agora nós vamos ter os trabalhadores urbanos e principalmente nós vamos ter os operários, ou seja, os trabalhadores das fábricas. A fábrica que passa a ser um elemento extremamente significativo na vida das pessoas. A fábrica que regula o trabalho. A fábrica que organiza o trabalho. A jornada de trabalho extremamente longa. As lâmpadas, por exemplo, são invenções desse período daí para prolongar o período de trabalho. As pessoas começavam a trabalhar assim que o sol nascia, mas elas tinham uma extrema jornada de trabalho e há relatos de horário, né, de carga horária de trabalho diária de 20 horas. Imagina só, você trabalhar 20 horas e descansar apenas 4, né? Essa classe trabalhadora que sofria todas essas penalizações também vão trazer as suas ideias. Eu até diria para vocês também que é importante a gente visualizar que as duas classes sociais mais importantes a partir do século XIX são a burguesia e a classe trabalhadora operária. A burguesia e o proletariado. O que é um burguês? Um burguês é alguém que é o proprietário, né, dos meios de produção. É alguém que é dono das fábricas, das lojas, dos comércios, dos bancos, né, da atividade de transporte, enfim, né? O burguês é o dono do capital. O trabalhador, o que é? É o dono da mão de obra. O trabalhador precisa do emprego, o burguês precisa do trabalho. Nesse século XX, século XIX e no século XX, nós vamos ter o choque entre essas duas classes. O capitalismo defendendo as ideias burguesas a partir do liberalismo. Vão surgir as ideias operárias, o sindicalismo, o socialismo, o anarquismo e até mesmo uma tentativa de conciliação feita pela Igreja Católica com a Rerum Novarum, ou seja, a carta escrita pelo Papa Leão XIII para tentar harmonizar a classe trabalhadora com a burguesia, só que dentro do capitalismo, né? Bom, qual é o ponto de partida? Após a Revolução Francesa de 1789 e depois de ocorrer o período napoleônico, né? Com o Congresso de Viena acontece o último suspiro aristocrático. Seu caráter conservador conseguiu, por uma década e meia mais ou menos, trazer de volta alguns elementos do absolutismo do antigo regime. Entretanto,
com as revoluções de 30 e 48, ou seja, 1830 e 1848, houve mais duas revoluções liberais burguesas, iniciadas na França, espalhadas pela Europa, sepultando definitivamente o absolutismo. E agora? Bom, agora a sociedade vai viver o embate da burguesia, dona do capital, com o proletariado, dono da mão de obra, né? Na Revolução de 1830, né, chegou ao poder na França uma figura chamada de Luís Filipe I, né, com a ajuda da alta burguesia. Ora, esse Luís Filipe, ele derruba Carlos X, que era da dinastia Bourbon na França, que era absolutista, mas que, ao ser derrubado, novamente vem um regime burguês. O grande problema é que Luís Filipe, o rei burguês, ele governa apenas para a burguesia. Outros grupos não são contemplados, e aí o próprio Luís Filipe também é derrubado, né, em 1848. Né? Essa revolução de 1848 é uma revolução extremamente interessante e ela é chamada de Primavera dos Povos. Por que primavera? Gente, aqui no Brasil a gente não tem as estações do ano tão bem definidas, com características diferentes como a gente tem na Europa. Isso por uma questão geoclimática nossa, né? Não é nenhuma falha, é apenas uma diferença. Na Europa, o que eles chamam de primavera, verão, outono e inverno são 4 períodos que têm características bem distintas umas das outras. E a primavera é o momento do renascimento. Primavera, verão, outono e inverno. É aquela coisa, no outono as folhas estão caindo. No inverno, todo mundo vai ficar dentro de casa, tem que guardar alimento, né? Tem até aquela fábula da cigarra que vivia cantando e das formigas que ficavam acumulando alimento para o período do inverno, para quando eles fossem hibernar, né? Então seria mais ou menos 3 meses de gelo, de frio, sem produção agrícola, com as folhas das árvores caindo. Mas aí vem a primavera, o renascer. Então, o que é que foi a Primavera dos Povos? Isso é uma metáfora para falar que, depois do período de volta do absolutismo com Luís XVIII e com Carlos X, e depois de um governo só voltado para a burguesia, todos os povos agora voltam a ser contemplados, né? A partir da campanha dos banquetes, Luís Filipe ele é combatido, né? As pessoas organizavam banquetes como se fossem se divertir, mas na verdade elas estavam discutindo política e aí participam do movimento que derruba Luís Filipe, né? Os republicanos, os bonapartistas e os socialistas, certo? Bom, nesse contexto daí, a Europa está se industrializando. E aí vão surgindo alguns movimentos, né? Alguns movimentos de trabalhadores para contestar as ideias da burguesia. A burguesia que tinha suas ideias a partir do que a gente denomina de liberalismo econômico, né? Vocês já ouviram falar de Adam Smith? Vocês já ouviram falar de Thomas Malthus? Vocês já ouviram falar de David Ricardo, Nassau Sênior, né? Foram economistas liberais, ou seja, defendiam as ideias da burguesia. Mas a classe trabalhadora também começa a colocar as suas ideias em voga. E aí, dentre as ideias da classe trabalhadora que a gente vai citar, a gente começa falando do movimento ludista. O que é que foi o ludismo? Foi um movimento de alguns trabalhadores na Inglaterra, liderados por um trabalhador, por um operário chamado de Ned Ludd, daí ludismo. E esses trabalhadores, eles entendiam que as máquinas que estavam sendo fabricadas e colocadas dentro das indústrias,
elas estavam tomando o trabalho, tomando o emprego dos trabalhadores. Isso é verdade. Uma máquina substitui o trabalho de um ser humano. Isso é verdade. Acontece que a gente não pode ir de encontro à tecnologia, a gente tem que se adaptar a ela. Imaginem vocês, os computadores hoje ocupam o lugar de trabalhadores. A gente vai acabar com os computadores? Não, a gente tem que realocar os trabalhadores para trabalhar com os computadores, ou seja, trabalhar com a informática, trabalhar com a manutenção das máquinas, dos computadores, enfim. Mas os ludistas acreditavam que para gerar emprego era para quebrar a fábrica todinha, era para quebrar as máquinas. Então esse movimento, ele tem razão quando diz que as máquinas estão acabando com os empregos, mas eles escolhem a opção errada para resolver o problema. E aí o que é que acontece? Esse movimento termina acabando depois que o exército faz uma enorme incursão sobre a região com mais de 10 mil soldados. No entanto, um outro movimento muito interessante começa a surgir, que é o movimento cartista. Esse nome aqui vem de Carta dos Trabalhadores. Foram manifestos feitos na Europa, principalmente na Inglaterra, onde os trabalhadores reivindicavam melhorias nas condições de trabalho, melhorias nas condições de vida, participação na política. Vamos lá, gente, vamos começar a pensar. Um trabalhador inglês do século XIX só tinha direito de receber o dinheiro do dia trabalhado e não tinha mais nenhum outro direito. A jornada de trabalho em alguns lugares era de 14, 15 horas e, como eu disse para vocês, chegou-se a 20 horas. Há relatos de 20 horas de trabalho. Crianças de 4, 5, 6 anos trabalhavam. O salário de um homem pagava o salário de 2 mulheres. O salário de um homem pagava o salário de 4 crianças. Ou seja, os homens vão ficar desempregados e as empresas vão pagar o que pagariam por um homem para uma mulher e 2 crianças. Gente, vocês já ouviram falar nessa coisa de a mulher é o sexo frágil? Isso é uma invenção do século XIX. Para quê? Ora, para colocar a mulher ainda mais numa condição subalterna, né? É nesse contexto também que diversas mulheres começam a lutar pela igualdade de direitos, né? E aí a gente deve reconhecer a importância do movimento feminista como um movimento que luta pela igualdade entre mulheres e homens. Mas no século XIX, a mulher era vista como o sexo frágil. Ora, se o sexo é frágil, se não tem tanta força, então ela deve receber menos do que o homem. Mas na hora de trabalhar, tinha que trabalhar igual. Na hora de fazer esforço, tinha que fazer igual, né? O movimento cartista vai, então, reivindicar melhorias. Primeira coisa, determinação de uma jornada máxima de trabalho. Fixação de 12 horas de trabalho. Por quê? Porque o restante é o momento do descanso. O final de semana é o momento do lazer, né? As mulheres deveriam receber um valor igual ao dos homens. Proibição do trabalho infantil. Melhoria da remuneração, né? Garantia da segurança do trabalho. Gente, vocês já ouviram falar de uma expressão chamada de periculosidade? Vocês já ouviram falar de insalubridade? São 2 expressões que estão colocadas, né, dentro do contexto dos direitos trabalhistas. Se o local onde você trabalha é insalubre, ou seja, se ele oferece para você condições que vão deteriorando sua saúde, você precisa ser indenizado por isso. Se o ambiente que você trabalha é perigoso, com risco constante de morte, você precisa receber por isso. Essas expressões começam a ser colocadas. E sabe quem foi que reivindicou isso? A classe trabalhadora, através do cartismo e através dos sindicatos. O movimento cartista também queria o direito de voto para todos os homens. E aí uma falha.
na época não se compreendia que a mulher também tinha direito de voto. São as sufragetes, ou seja, as mulheres feministas que vão lutar pelo direito do voto feminino. Certo? Ou seja, as mulheres têm uma luta à parte. Os trabalhadores lutam pelos trabalhadores. As mulheres lutam pelos trabalhadores e pela igualdade feminina. É importante a gente refletir essa questão, né? Esse movimento conquistou alguns benefícios na Inglaterra e depois alguns benefícios também em outros países que iam se industrializando, né? Como eu falei para vocês, o século XVIII e o século XIX também é o século onde aparecem as ideias econômicas liberais, né? O que é o liberalismo econômico? É uma ideologia econômica que defende que o mercado é que deve reger, né, a economia. Portanto, não deve haver nenhuma influência dos governos sobre a economia. Tanto que eles são contrários a que haja sindicatos, a que haja leis trabalhistas, porque deve haver a negociação entre o patrão e os empregados, né? A classe trabalhadora entende diferente. Se o trabalhador for negociar sozinho com o seu patrão, ele pode levar a desacerto, ele pode ser ameaçado de demissão. Então é preciso que haja um sindicato, é preciso que haja leis para ajudar a proteger o trabalhador, né? Thomas Malthus foi um representante da economia, do liberalismo, né? Um pupilo de Adam Smith, ou seja, aderiu às suas ideias e tinha ideias relacionadas à produção. Ele dizia que a sociedade estava crescendo muito, mas a produção não estava crescendo tanto, né? Ele falava que a produção crescia numa progressão geométrica, aliás, a população numa progressão geométrica e a produção numa progressão aritmética, né? Então é a coisa do 1 mais 1 mais 1, né? Enquanto que na progressão geométrica você vai ter vezes. Então 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E não 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Ele entendia que haveria uma escassez e que, portanto, era preciso controlar a população, era preciso fazer controle de natalidade. Ora, gente, vale salientar para vocês que no século XIX, né, a medicina era extremamente atrasada, a ciência era extremamente atrasada com relação a hoje. Então, como fazer esse controle de natalidade? Não havia essa perspectiva, né? Mas também não havia a percepção do Thomas Malthus de que a tecnologia poderia aumentar a produção. A população mundial hoje está em torno de 7 bilhões e meio. E a gente produz para 10 bilhões de pessoas. Então tem alguma coisa errada. Se a gente produz para 2 bilhões e meio de pessoas a mais, por que é que tem 1 bilhão que está passando fome? Alguma coisa tem de errado. E onde é que está o erro? Distribuição de renda que não existe, né? Existem menos de 1% dos ricos que são donos da riqueza maior do que metade da população. Imagina, né? Imagina como é equivocado isso daí. Bom, além dos movimentos ludista e cartista, surge na Europa também o movimento chamado de socialismo utópico. Por que é que esse movimento tem esse nome? Já que utopia significa fantasia, lugar inalcançável, algo que não vai acontecer. É que as ideias dos socialistas utópicos eram ideias que tinham boas intenções, mas talvez não tivesse muita aplicação prática, né? Nós temos como principais representantes o Robert Owen, o Charles Fourier, o Louis de Saint-Simon, né? Fourier, pensava em uma comunidade agroindustrial. Ele pensava em comunidades de 1.800 a 2.000 pessoas. E todo mundo ia trabalhar e os frutos do trabalho deveriam ser para todos. Então, se eu plantasse melancia e vocês plantassem manga, feijão, produzissem farinha, produzissem tecido,
tudo era para todos. É uma ideia interessante, mas será que todo mundo vai ter esse ímpeto de se doar aos outros? Por isso que ele era chamado de utópico, de fantasioso. Já as ideias do Robert Owen eram mais interessantes, tanto é que algumas empresas aplicam hoje, né? O que é que o Robert Owen fazia? Ele tinha uma fábrica e ele botou uma vila para as pessoas morarem. Então, todo trabalhador da sua fábrica morava nessa vila. Ora, por um lado, ajudava a controlar. Tu não pode chegar atrasado porque tu mora perto da fábrica. Mas, por outro, ele estava garantindo a habitação. Estipulou uma jornada de 12 horas de trabalho, construiu creches e escolas para os filhos dos trabalhadores e, à noite, os trabalhadores também iam estudar nessas escolas. Além disso, ele pagava uma remuneração um pouco melhor do que o restante das fábricas. Ou seja, a sua fábrica termina se transformando na fábrica mais produtiva. Ora, se ela é a mais produtiva, ela é a mais lucrativa. No entanto, ele foi sabotado, né? Ele foi boicotado. As outras fábricas baixaram os preços de suas mercadorias e aí, como ele tinha alguns custos adicionais, ele terminou falindo. Viajou para os Estados Unidos, depois voltou para a Inglaterra e por lá ajudou a formar as primeiras trade unions, ou seja, os primeiros sindicatos, né? Paralelamente ao socialismo utópico, aparece o socialismo de Karl Marx. E o que é que foi esse socialismo de Karl Marx? Foi um tipo de socialismo que entendia que o capitalismo produzia bastante, mas que havia a exploração da burguesia sobre a classe trabalhadora. Então, qual é a ideia do Karl Marx? É que os trabalhadores se juntem, façam a luta de classes, ou seja, façam a revolução e, a partir daí, eles tomem a propriedade dos meios produtivos. Foram os marxistas que chamaram os socialistas anteriores de utópicos, porque eles diziam que os utópicos tinham boas ideias, mas eram fantasiosas, enquanto que eles, os marxistas, ofereciam um modelo científico, um modelo econômico para se chegar a uma sociedade socialista. Foram os marxistas também que falaram bastante de algumas questões que são bem significativas para nós ainda hoje. Ideologias. A palavra ideologia significa inicialmente estudo das ideias, mas pode significar também o conjunto de ideias de uma determinada pessoa, grupo ou instituição. Mas pode significar também o conjunto das ideias que uma pessoa defende. E aí eu posso dizer para vocês com todas as palavras: não existe ninguém que não tenha ideologias. Todas as pessoas têm ideologias, e não é uma só não, são várias. Nós temos ideologias religiosas, nós temos ideologias econômicas, nós temos ideologias políticas, nós temos ideologias regionais, nós temos ideologias jurídicas, todos nós temos. E vamos construindo e até mesmo modificando nossas ideologias com o passar da nossa vida. E aí quando vem o povo dizer, mas não pode estar falando de ideologia na escola, todo mundo tem. E aí quando alguém vem e diz, eu não quero que fale de ideologia, é porque ele quer impor a ideologia dele para os outros. Aí você vai perguntar, Daniel, mas é correto eu impor minha ideologia para alguém? Impor, não. Mas discutir, sim. Até porque, quando eu discuto, você também pode me transformar, né? Mas o que é que deve prevalecer quando a gente pensa nas ideologias? O respeito às pessoas, desde que as pessoas também nos respeitem. Qualquer ideologia que não respeite as pessoas precisa ser combatida. Por isso que a gente fala tanto de combate ao fascismo. Por isso que a gente fala tanto de combate a quem é preconceituoso. Voltando então, o socialismo marxista, ele falava das ideologias. A burguesia tem uma ideologia,
a classe trabalhadora também vai ter que criar a sua ideologia. E aí, dentre as ideologias criadas pela classe trabalhadora, nós temos o socialismo, mas nós temos também o anarquismo. Qual é a diferença entre o anarquismo e o socialismo de Karl Marx? É que o socialismo de Karl Marx entende que deve haver uma revolução, os trabalhadores devem tomar o poder, mas ainda deve existir um governo. Enquanto que os anarquistas dizem que o próprio governo é uma forma de exploração. Então eles dão esse passo à frente. Eles concordam com muita coisa com relação a Karl Marx, mas não concordam com a existência de um governo. E para a gente finalizar aqui, a Igreja Católica, no final do século XIX, percebe que o socialismo trazia a ideia da luta de classes e a Igreja entendia isso como uma forma de violência. Mas a Igreja também não concordava com o capitalismo selvagem da burguesia. Então, o que foi que ela fez? Ela publicou uma carta chamada de Rerum Novarum, que em latim, significa das coisas novas, defendendo que o capitalismo deve permanecer, mas a burguesia deve trazer boas condições de vida e de trabalho para a classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora não vai se revoltar, não vai fazer a revolução que Karl Marx pedia, mas a burguesia vai ser humanista e vai trabalhar com os trabalhadores, vai melhorar a vida da classe trabalhadora. Ok, gente?